Olá, seja bem-vindo ao canal Nisso Pensai, um canal com conteúdo voltado para o crescimento espiritual, reflexões, ilustrações e testemunhos. Inscreva-se agora e receba toda semana um conteúdo novo para a sua edificação. O vídeo de hoje compartilha o testemunho de Rodolfo Abrantes, ex-líder e vocalista dos Raimundos, uma das bandas de rock mais famosas do Brasil, que chegou a vender quase 3 milhões de cópias com sucessos como Mulher de Fases em 1999. Há exato 20 anos, Rodolfo deixou os Raimundos para servir a Cristo. Rodolfo aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e renunciou ao sucesso para se tornar um pescador de almas. Através de mensagens bíblicas e canções que proclamam a mensagem do Reino de Deus, milhares de jovens têm sido alcançados por meio da instrumentabilidade de Rodolfo Abrantes. Há revistas e programas de TV, Rodolfo conta sobre como se deu sua conversão. Ele começa lembrando que no ano 2000 estava no auge e tinha tudo que o mundo podia oferecer. Fama, dinheiro, sucesso e tudo aquilo que o mundo pode oferecer para uma pessoa. E as pessoas se matam por isso, disse ele. Eu tinha tudo isso, mas por dentro eu estava na maior miséria que eu já enfrentei na vida. Eu viajei com meu irmão para a Praia da Pipa para passar o Réveillon junto com ele e naquele mês eu passei com ele e só sabia falar 5 frases que eram: vamos fumar, vamos comer, vamos chapar, vamos surfar e vou não. Quando ele me chamava para fazer alguma coisa diferente, eu dizia vou não. Por um mês eu falei apenas 5 frases com meu irmão, de tão drogado que eu era, de tão infeliz e de tão sem assunto, de tão vazio, porque ninguém dá o que não tem. Como é que eu ia falar alguma coisa se eu não tinha nada? Eu era seco, vazio, sem nada, um boneco. Em qualquer lugar em que eu estivesse, minha cabeça estava em Marte. Eu não sabia nem onde eu estava. Tem cidades que eu fui que eu nem sabia que tinha ido. Eu estava lesado, completamente drogado, estragado. Usava drogas desde os 13 anos de idade, mas Deus viu a minha situação e sabia que dali em diante eu não conseguiria carregar nada sozinho. Eu estava morrendo e com sintomas de um monte de doenças no meu corpo. Por ser filho de médicos, conheço um pouco de doença, então sabia que o que eu tinha no meu corpo era algo muito sério. Comecei a emagrecer de uma hora para outra e tinha uma dor no estômago que me consumia todos os dias. Começou a aparecer um monte de caroços debaixo do braço que doíam muito. Cheguei a contar 9 caroços debaixo do braço, fora os da virilha, que eram enormes e doíam demais. Eu tinha que tomar 2 anti-inflamatórios por dia para poder fechar os braços. Eu estava num estado terrível porque sabia que ia morrer. Estava nesse estado sozinho, morando em São Paulo, com minha vida louca, mulheradas, drogas a valer, baladas todo dia, fãs de montão, disco de platina, dinheiro na conta, agenda lotada de show e completamente infeliz. Aí apareceu a Alessandra, que é minha esposa. Eu a conheci em 94 e fui reencontrá-la em 2000. Deus nos colocou juntos de uma forma milagrosa, pois havia 6 anos que tínhamos nos conhecido e pelo menos uns 3 que não nos víamos. E eu me reencontrei com ela e nós não nos desgrudamos mais. Trouxe-a para São Paulo para morar comigo. Ela estava mais drogada do que eu. As drogas que ela consumia eram muito mais fortes do que as que eu usava. Mas a Alessandra tinha uma coisa dentro dela que eu não tinha. Uma coisa que vale mais do que o mundo inteiro. Ela tinha uma semente que se chama Palavra de Deus dentro do seu coração. Porque aos 15 anos, quando ela me conheceu, ela também conheceu Jesus. Só que naquela época, ela não seguiu nem a mim, nem a Jesus. Mas foi o suficiente para saber que Jesus era o auxílio na hora da dificuldade. Então toda vez que a coisa ficava difícil, ela corria para dentro da igreja. Essa era a mulher que Deus colocou ao meu lado, uma mulher torta. Muita gente podia dizer que essa mulher era pior do que eu, mas Deus não faz acepção de pessoas e Deus escolhe quem quer. Não interessa se você é o presidente da República ou se você é gari, um homem torto ou uma mulher torta. E começamos a brigar e a nos agredir, e a nossa vida virou um reflexo de tudo que nós fazíamos. Um casal drogado, vivendo em pecado, na mentira, porque os pais dela nem sabiam que ela morava comigo. Lá na casa dos pais dela podiam falar cão, mas não podiam falar Rodolfo. O cenário para o diabo operar estava completo, mas Deus, que é todo-poderoso, começou a mexer as coisas também. E a Alessandra começou a buscar a Jesus e a se encher e dizer: se tu me deres o Rodolfo, eu nunca mais te largo.
E o fogo começou a aumentar e os capetas tentando apagar através de mim, que era um saco de demônios. Mas Deus estava ali, protegendo a brasinha dela, e o foguinho foi pegando e pegou num ponto que consumiu o Rodolfo no coração dela, ao ponto dela dizer: Senhor, com Rodolfo ou sem Rodolfo, eu nunca mais te largo. Já não era mais eu em primeiro lugar, era Jesus. Deus estava em primeiro lugar. Aí Deus começou a transbordar na vida dela. Então ela convidou umas irmãs para fazer uma campanha de oração dentro de casa. Essas irmãs foram como o Cirineu que carregou a cruz de Jesus. Elas ajudaram a Alessandra a carregar a cruz dela. Não pense que ela conseguiu sozinha. Elas começaram uma campanha de 7 segundas-feiras lá em casa. Eu fugi das 3 primeiras, mas na quarta Deus me pegou e não teve jeito. Eu não queria saber de crente, eu achava que era a pior raça e que crente só servia para tirar dinheiro. Eu sou doido, mas crente é ainda mais doido, não presta, dizia eu. Eu aceitei Jesus naquele dia, sabe por quê? Porque Deus dominou o lugar. Deus dominou o lugar completamente. Eu não sabia disso na hora. Hoje eu sei. Aquelas irmãs chegaram com simplicidade. Eu nunca tinha visto um culto evangélico na minha vida, e o primeiro culto era um culto ultra, mega, super pentecostal ao extremo dentro de casa, dentro da sala em que eu fumava maconha. Era a irmã correndo, dentro do banheiro todo enfumaçado em que eu tinha acabado de fumar, lá estava a irmã orando na latinha, uma latona de maconha que eu tinha. Era a irmã para tudo quanto é lado. E eu perguntava: Deus, que negócio é esse? Sabe o que aconteceu? Deus tomou conta do lugar, Deus tomou conta. Era a presença de Deus enchendo aquilo ali. Glória a Deus. Aceitei Jesus naquela tarde meio sem saber o que estava fazendo. Não sei por que aceitei Jesus, acho que foi para elas irem embora. Mas eu aceitei Jesus e ele entrou e não teve mais como escapar. Ele entrou e quando ele entrou começou a trabalhar e começou a mexer as coisas. Passou uma semana e o Rodolfão estava lá no segundo culto da vida dele dentro de casa, porque eu era tão doido que eu nunca ia pisar numa igreja. E aí Deus é tão misericordioso que ele enfiou uma igreja prontinha dentro de casa. Essa segunda semana, Deus se revelou para mim dessa maneira. A irmã começou a orar sem eu pedir nada. Ela começou a orar e abaixou a mão até a minha barriga e me disse que Jesus estava me curando de um câncer. Para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que tem uma grande obra para fazer na sua vida, disse ela. Ela falou que era um câncer de estômago. Meu avô morreu de câncer. Meus 2 tios morreram de câncer de estômago. 2 tias minhas tiveram que arrancar os seios porque tiveram câncer. Era uma maldição que se alastrava na minha família. Graças a Deus, Jesus cortou quando chegou em mim. Naquela tarde, a minha dor de estômago desapareceu e todos os caroços que eu tinha desapareceram. Passei a engordar, cheguei a engordar 18 quilos. Não é de uma hora para outra, fui ficando saudável e engordando, feliz. Jesus foi entrando em minha vida. Fui curado. Passei a viver apaixonadamente por Jesus e aquelas irmãs viraram Cirineus em minha vida. Começaram a me ajudar com muito amor e fomos caminhando. Então fui expelido daquela banda como um dente que cariou e que tem que ser arrancado. Deus me tirou de lá. Graças a Deus no momento certo. Levei muitas pedradas por causa disso e levo até hoje. Deus tem um treinamento intensivo para quem se coloca à disposição. Você quer servir a Cristo? Então te prepare, irmão. É um privilégio maravilhoso sofrer por Cristo. Naquele momento, os pais da Alessandra, que estavam desviados, começaram a ver a obra, a ver que a gente não se drogava mais, que estávamos noivos e depois nos casamos rapidinho. Em meu primeiro testemunho, subi no púlpito e comecei a chorar. Eu só sabia dizer: fui curado e não uso mais droga. Não conseguia falar nada, só chorava. Não entendia mais nada e pensava: para falar palavrão no microfone eu falo tão bem, por que para falar das coisas de Deus eu não consigo? É porque até você se acostumar com o fogo do altar leva tempo. É o fogo queimando as impurezas ainda. Quer ter vitória? Anda no caminho do Senhor, obedece. Hoje eu não bebo, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Eu quero ter comunhão com meu Pai. Isso vai atrapalhar minha comunhão, então fora. Atitude inteligente é você andar por um caminho que te leva para a vida e não por um caminho que te leva para o buraco. Vai para a vida e você vai ver que você é feliz sem uma gota de álcool, sem um cigarro, sem uma droga. Você vai ver que é feliz sem nada dessas porcarias. Você vai ver que é feliz sem nenhuma dessas porcarias. A
presença de Deus. Isso satisfaz o ser humano. Desde que conheceu Jesus Cristo, Rodolfo Abrantes tem dedicado sua vida à obra da evangelização, aproveitando toda a oportunidade para pregar e testemunhar sobre aquele que transformou sua vida. Sua vida é a confirmação de que não existe nada difícil demais para Deus, pois o Deus da Bíblia é o Deus do impossível. Se o testemunho de Rodolfo Abrantes te abençoou, então compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.